Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje aqui a gente vai entrar num assunto novo, que é sobre relação de recorrência. Na aula passada a gente fechou o conteúdo, né, falando sobre complexidade, pior caso, melhor caso e caso médio, aplicando em exemplos de algoritmos de busca, né? Também para fechar um pouco, né, em relação à determinação de complexidade, notação OR e tipo de complexidade também. São coisas que a gente vai continuar tratando aqui ao longo do curso, né? Mas foi bom ter dado esse exemplo de algoritmo de busca, não só para ver o algoritmo, mas ver como a gente faz essa análise de complexidade. Aqui a gente vai entrar no assunto que já vai um pouco na relação dele de você conseguir resolver um problema algoritmicamente, tá? Relação de ocorrência não é exatamente uma técnica de programação, perdão, não é uma técnica de algoritmo, mas é uma técnica de solução de problema. Isso a gente vai conseguir corresponder a um algoritmo que resolve um problema, tá? Depois desse assunto aqui, tanto dessa aula quanto da aula que vem, a gente vai entrar num assunto que usa muito essa técnica aqui, tá? A técnica de dividir para conquistar é uma técnica de elaboração de algoritmos em que a sua solução vem de encontro ao justamente o que a gente está vendo aqui agora, de obter a relação de ocorrência para resolver o problema específico. Tá? Então, por isso que, para falar dessa técnica, né, que é a técnica de divisão e conquista, a gente vai entrar nesse assunto primeiro de resolver relações de recorrência. Tá? Mas vamos primeiro entender um pouco dessa técnica que ainda vai aparecer, tá? Só para a gente conseguir motivar e conseguir, sim, estudar relações de ocorrência. Bom, essa técnica tem esse nome que já é bem claro, né? São as duas etapas que você vai ter que ter, tanto a divisão quanto a conquista, beleza? Então, o que significa você dividir? Significa você determinar a solução. Para você determinar a solução do seu problema inicial, você vai ter que separar em problemas menores e você vai resolver esses seus subproblemas e depois essa solução dos subproblemas você vai combinar de alguma forma para obter a sua solução global do seu problema inicial, tá? Então a ideia da divisão e conquista é essa: você tem um problema para um determinado tamanho. Você vai nessa técnica conseguir separar em subproblemas, resolvendo cada subproblema separadamente, juntando eles, ou seja, essa aqui vai ser a parte da conquista, você vai conseguir obter a sua solução global, tá? Essa daqui é a essência dessa técnica. A gente vai ver como aplicar isso em inúmeros casos, em inúmeros problemas. Beleza? A efeito de curiosidade, isso daqui é uma técnica que não nasceu na computação, tá? Isso daqui já, desde estratégias de guerra, a gente conhece essa técnica, beleza? Bom, e como é que funciona isso, né? Isso aqui aparece em filmes, em livros, por exemplo, tem naquele livro Arte da Guerra, e isso aparece lá, e se baseia justamente isso. Você quer dominar toda a sua tropa inimiga, então você vai de alguma forma tentar conquistando aos poucos. Quebra um pedaço, quebra outro pedaço, depois você vai ver que conquistou todo mundo. Então, é um pouco por aí que vem essa essência e você consegue fazer analogias em diversos contextos, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala que um graveto, você quebrar é muito fácil, mas quando você está com todos os gravetos juntos, é difícil você quebrar, né? Um gravetinho de madeira mesmo, você pega todos os gravetos, você tenta quebrar, você não consegue de uma vez. Mas quebrando um pouquinho de gravetos por vez, quando você vê, quebrou todo mundo. É mais ou menos assim também essa é a essência, né? Ou também em filmes, né? Isso aqui, né? Então, a arte da guerra está desde Júlio César lá na antiguidade, né? Mesmo em filmes, se você for ver, não sei se vocês gostam de filmes da Marvel, de super-herói, vocês gostam? Vocês assistiram Guerra Infinita, não, Guerra Civil? Vocês lembram daquele filme do Tony Stark lutando contra o Capitão América? Vocês assistiram o filme? Quem assistiu? Assistiram, né? Então, foi mais ou menos a história do filme, era o Capitão América contra o Homem de Ferro, né? E tinha lá a equipe lá dos que estavam ajudando um, e a equipe estava ajudando os outros. Mas todos eram uma única equipe, né? Acabou que no final ficou cada um de um lado e meio que a instituição dos Vingadores acabou. Ali naquele contexto, né? Acabou ali.
Mas, se vocês forem lembrar o porquê teve isso tudo, isso eu tô contando no final do filme, né? Meio que acabou e não, eles não têm mais um grupo unido, né? Mas o que que gerou isso tudo? Então, tiveram várias coisas lá, né? O capitão, como é que é? O Homem de Ferro descobriu que os pais dele foram mortos pelo amigo do Capitão América, que era o Soldado Invernal lá, né? E aí ele quis matar o Soldado Invernal, mas aí o Capitão América não deixou, e aí deu a discussão. Foi mais ou menos isso. Mas por que que teve essa discussão, vocês lembram? Aliás, por que que o Capitão, não, o Homem de Ferro descobriu isso? Ele descobriu isso porque, se vocês voltarem um pouco naquela história lá, no primeiro filme dos Vingadores, vocês lembram que naquele primeiro filme dos Vingadores, tinha uma cidade lá, um país, Sorgóvia lá, Sokovia. Sokovia, e no final, eles meio que acabaram com a cidade toda para Sim. matar. Então, ali morreu muita gente. O filme não mostrou, mas muitos locais, né, habitantes morreram. Uma dessas famílias era a família de um cara que ficou puto quando ele viu que a família toda dele morreu. E ele quis se vingar. Ele quis acabar com os Vingadores, mas ele não era nenhum super-herói, não tinha nenhum poder. Como é que ele ia conseguir acabar com eles? Ele não tinha poder para isso. Então, ele conseguiu colocar internamente uma rixa entre eles, ou seja, dividindo a instituição Vingadores, conseguiu conquistá-los, porque ele já estava ok. Depois que ele viu que eles se acabaram ali, um brigou com o outro e tal. E como esse cara estava envolvido lá na Hydra, né? Ele tinha um Isso. envolvimento Já na foi lá. Hydra lá, né? Ele conseguiu jogar a semente da discórdia entre eles. Basicamente foi isso. Então, você vê como essa técnica de dividir para conquistar foi usada no filme, né? Porque ele não tinha nenhum poder. Mas ele quebrando aos poucos, ele já estava conquistado, ele conquistou o que ele queria. No final do filme ele ia se matar, porque ele já estava já ok com o que ele tinha feito. Aí acabou que chegou lá o Pantera Negra, né? E pegou, não, você não vai se matar não, não sei o que, e pegou ele e prendeu ele lá. Então, você vê como essa técnica, você vê não só nos filmes, na história antiga, história atual, também na computação, que é onde a gente vai ver como é que isso vai se aplicar melhor, tá? Então, em computação, às vezes, você quebrar o seu problema em subproblemas, você consegue soluções mais eficientes, tá? E é em relação a isso que a gente vai querer enxergar. Quando essa eficiência a gente vai conseguir encontrar, tá legal? Então, vamos entender melhor isso. Antes de entender, vamos ver em exemplos. E a gente vai ver aqui que na aula passada eu falei sobre isso. Então, quando eu falei do problema de busca numa lista ordenada, vocês lembram do primeiro algoritmo? Quando a lista está ordenada, ela tem um padrão bem parecido com aquele algoritmo que tem o sentinela. Você vai percorrendo do início, enquanto você estiver encontrando elementos menores do que aquele que você quer, e você vai parar quando? Quando tiver encontrado o elemento que você quer, ou quando tiver encontrado alguém maior do que aquele que você quer. Se você encontrou quem você quer, acabou. Você encontrou já o elemento. Só retornar à posição. Se você encontrou alguém maior, acabou também, porque você tem certeza que o elemento não está naquela lista, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser saber a posição do 16, eu começo do 2 e eu sei que o 16 é maior, então eu continuo. Vou para o 5, vou para o 8, vou para o 10, vou para o 15, vou para o 20, chegou no 20, eu já sei que está maior, acabou. Ou seja, eu fiz 6 passos para ter a certeza que o 16 não está naquela lista. Mas lembra que a gente também viu esse outro algoritmo de busca binária. E vocês lembram que ele, pela análise de complexidade que a gente fez, ele é muito melhor do que esse algoritmo aqui anterior. Vocês lembram disso? Eu montei uma Sim. tabelinha, eu montei uma tabelinha para a gente conseguir determinar ali a complexidade desse algoritmo. Enquanto esse primeiro algoritmo, ele tem complexidade de O, de N, que no pior caso você vai ter que percorrer todo mundo, mesmo que aqui não tenha sido, né? Não percorri todos,
mas no pior caso você vai percorrer todo mundo, o de busca binária a gente conseguiu provar que mesmo no pior caso dele, ele faz log de n passos. O de log de n, que é muito melhor do que o de n, né? Mas na prática, como é que funciona isso? Você vai ver que é um elemento do meio. Lembra do algoritmo que eu expliquei? Vocês vão ver quem está no meio. E você vai comparar o elemento do meio com o elemento que você quer buscar. E baseado nessa comparação, ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita, ou você encontrou. Veja que se você vai para uma metade, toda a outra metade já foi mandada embora. Concorda que você fez uma divisão nesse seu processo? Você dividiu o seu problema em um subproblema de metade do tamanho, que é justamente a metade que você vai. Com essa metade, o que você vai fazer? Vai fazer tudo de novo. Você vai olhar quem é o cara da metade dessa metade do tamanho original, e você vai ou para a direita ou vai para a esquerda e vai continuar. Veja como esse procedimento recursivo aparece. Essa mesma solução do seu problema global vai implicar, aí, nesse caso, a solução do seu problema menor. Certo? E você vai chamando essa função em cada hora olhar uma metade para saber se você já encontrou quem você quer ou se ainda tem que dividir no meio. E isso vai vir até você chegar a um elemento de tamanho 1 no pior caso. E esse pior caso, o número de passos é O de log de n, igual a gente viu na aula passada. Certo? O que está escrito aqui é o que eu estou explicando, tá? Não tem nada diferente. Então, vê que aqui nesse exemplo, por exemplo, eu quero encontrar o 16 de novo. Então, você vai ver que é um cara do meio, é o 10. Você está comparando 16 com 10, então você vai para essa metade aqui. E o que você vai fazer agora? Recomeçar o seu problema, sendo que para esse pedaço. Essa é a sua nova entrada. Vê que como você dividiu, né? Você dividiu a sua entrada. E você vai continuar. O meio agora é o 20, comparando com 16, você vai ter só esse cara para analisar. Então você fez 3 passos só para ter a certeza que o 16 não está ali. Vê como foi muito melhor do que 6 passos ali do caso anterior, né? Mas é claro, isso é só um exemplo. Teoricamente, a gente já analisou na aula passada, a gente viu a diferença como dá na teoria grande. Enquanto um é O de n, o outro é log de n. Certo? Entenderam aqui o lance da separação, o lance da aplicação dessa técnica nesse algoritmo? Entenderam isso? E realmente esse processo de divisão aparece, você separa o seu problema em subproblemas menor. Você vai resolver o seu problema nos seus subproblemas. Depois você vai combinar as respostas para ter a solução do seu problema geral. Aqui, eu não tive esse processo de analisar os subproblemas separadamente, porque você dividiu o seu problema em um problema que tem a metade do tamanho, você só vai fazer análise nesse pedaço menor. E você vai continuando, sempre fazendo a sua análise num pedaço menor. Não tem que combinar outros pedaços. A parte da conquista não tem nada para fazer, basicamente. É só você verificar se já encontrou quem você quer naquela sublista que você está olhando. Entenderam? Que a parte da conquista que não teve muita coisa para ser feita, não tive que combinar respostas de um subproblema com outro subproblema. Enxergam isso? Responda aí, gente. Sim. Sim? Sim. Sim, professor, estou percebendo essa parte aí. Aham. Beleza. Então vê que você não tem nada para conquistar. Não tem nada que combinar respostas, porque aqui você separou em duas metades. Tem uma metade e tem outra metade. Mas essa metade do seu problema, aliás, aqui é uma lista, tem essa quantidade de elementos n. Então aqui você vai ter uma quantidade n sobre 2, metade, metade. Sendo que essa metade você não vai analisar. Porque você, se tiver o elemento que você quer, vai estar deste lado de cá. Então você não tem que combinar as respostas desse lado com esse lado. Não tem, porque só tem esse único lado para você analisar. Então não tem nada na conquista. Mas vamos ver um problema que a gente vai aqui enxergar isso melhor, o processo de divisão também aparecendo, e também um processo da conquista, e eu vou formalizar esse algoritmo em aulas mais à frente. Daqui a 3 ou 4 aulas eu vou formalizar o algoritmo que eu utilizo essa técnica de divisão e conquista.
Mas aqui eu vou explicar ainda ele a alto nível, tá? Um pouco por alto como é que ele funciona, beleza? Que é para resolver o problema de ordenação numa lista, tá? Então, o problema é o seguinte: você tem uma lista que ela tem uma entrada qualquer e você quer transformar essa entrada nessa sequência daqui que é uma lista ordenada. É esse o seu problema, beleza? Bom, antes de eu falar rapidamente do algoritmo merge sort, que é o algoritmo que usa essa técnica de divisão e conquista, vocês enxergam a necessidade ou a utilidade da gente pegar uma lista e simplesmente ordená-la? Vocês enxergam uma motivação para isso? Por que é interessante você trabalhar com uma lista ordenada, de modo geral? Porque se você ordena a lista, você pode aplicar logo a busca binária e já encontrar algum elemento que você esteja atrás dele lá. E beleza, só faltou complementar dizer que de um jeito mais rápido, né? Isso. Porque eu consegui encontrar a busca, consegui fazer a busca, você consegue fazer. Mas a busca binária, sim, tem que estar ordenada a lista. E a complexidade do algoritmo de busca binária é bom demais, é rápido. Então, você tratar com uma lista que já está ordenada é muito bom, porque, eventualmente, nessa lista você vai ter que fazer sempre buscas. Vai ser normal você ter que fazer isso. E você gastar pouco tempo para fazer buscas é muito bom, então por isso que é interessante você ordená-la primeiro. Você vai perder um tempo que é ordenar, mas você só vai perder esse único tempo. Depois você vai ficar fazendo buscas muitas vezes. Então é interessante que você primeiro ordene, não só para estar bonitinho para você, mas também para fazer essa busca de um jeito melhor, né? Show de bola. Então, vocês conhecem o algoritmo de sorte? Só de ouvir falar, professor, Ele ainda vai. O encontrei. média sorte é aquele que ele vai quebrando, vai dividindo até ficar dois números, aí compara e troca a posição deles, vai subindo de novo e encaixando. Vai gerando a Perfeitamente. conquista, né? Que seria a conquista, né? Vai Perfeitamente, é isso aí. dividindo e até chegar a dois números. Aí ele compara esses dois números, caso estejam um for maior curto, ele troca de posição e assim ele vai encaixando a ordenação, né? Exatamente. Essa aula de hoje não é aula para eu falar exatamente desse algoritmo de sorte, tá? Como eu estava dizendo, eu vou ensinar ele melhor para vocês nas aulas mais à frente. Mas a intuição dele é exatamente como o João falou. Você tem essa entrada aqui, tá? A entrada ela tem tamanho aqui no exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7? 1, 2, 3, Isso. 4, 5, 6, 7. São 7 elementos, beleza? Você, inicialmente, vai ter essa parte da divisão, que é dividir ao meio. Você vai ter duas metades. Então, você vai ter essa metade e você vai ter essa metade. É claro que, como deu um número ímpar, você não vai ter duas metades iguais. Uma vai ficar metade mais um, outra a metade menos um aí e tal, ou piso, teto, né? E aí, você dividiu, mas você ainda tem subproblemas. Porque quais são os seus subproblemas? É você ordenar essa metade e ordenar essa metade. Então, você vai chamar novamente esse procedimento. E qual foi o procedimento que eu fiz até agora? Foi dividir. Continua dividindo, sendo que você vai dividir para cada metade. Isso daqui vai ser tal como uma árvore da seguinte forma. Vou tentar desenhar aqui rapidinho, tá? Então, inicialmente, você tem a lista 25, 5, 10, 2, 20, 8 e 15. Você vai dividir nas duas metades. Então, você vai ter uma metade, você vai ter outra metade. Uma metade vai estar com as metades dos elementos: 25, 5, 10. O outro lado, 2, 20, 8 e 15. Vê que aqui você não chegou em nenhuma base. Ou seja, o que é a base? A base é quando você sabe resolver. Como você só dividiu no meio, você está com o mesmo problema, só que com a metade. Então, você vai chamar a metade aqui de novo, de um lado para o outro lado. Então, aqui você vai estar com 25, por exemplo, outro aqui com 5 e 10. Enquanto esse daqui, você vai estar lá com as duas metades. 2, 20, 8, 15.
Aqui acabou? Aqui você já chegou na base, você só tem um único número, não tem nada para fazer com ele. Mas aqui não, você tem ainda uma lista de tamanho maior do que um. Então você vai chamar de novo o procedimento aqui. Então você vai estar com 5 e com o outro 10. Aqui da mesma forma, um você vai estar com 2, o outro você vai estar com 20. Um você vai estar com 8, o outro você vai estar com 15. Vê que o objetivo aqui foi o quê? Foi dividir esse problema em subproblemas menores e cada subproblema você vai ter que fazer a mesma coisa, é dividir ainda. Agora, para que eu estou fazendo isso tudo? Por que eu só estou quebrando, 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 quebrando até chegar com um cara? Porque depois você vai ter a parte da conquista. A parte da conquista é você comparar uma metade com a outra metade e ver qual e botar em ordem. O que é colocar em ordem? O que é colocar em ordem isso? É você justamente conseguir escrever em ordem crescente esses elementos. A parte da conquista aqui, deixa eu jogar isso aqui um pouco para cima. Tá? Vocês estão enxergando? Tá bem ruim. Tá um pouco ruim, talvez, a fonte, né? E tal. Mas vocês entenderam a essência desse lance de quebrar, certo? A parte da conquista é de você analisar cada problema que você tem e ver como eu quebrei, fui quebrando e descendo em árvore. A conquista também vai ser assim, crescendo a sua árvore até chegar na sua raiz de volta, sendo que já ordenando. Como? Vê, o 25 já está quieto, ele já está na sua posição crescente comparado somente a ele. Mas agora, esses dois aqui, não. Eles não estão ordenados, eles não estão numa única lista. Um está em uma lista, outro está em outra lista. Então, você vai comparar esse com esse. Qual é o menor dos dois? É o 5. Então, quando você estiver no momento de conquistar, você vai ver qual é o menor dos dois e vai colocar numa lista somente o menor deles. E você vai continuar para o seguinte. Como isso? Então, vou colocar aqui rapidinho, tá? Os elementos separados. 25, Você vai 5. resolvendo a cada dois, fazendo a comparação a cada dois e vai eliminando, né? No caso ali, você Perfeitamente. vai comparar o 5 com o 10, vai retornar o 5. Só que aí você vai eliminar o 5 dessa árvore binária, né? Isso, assim, E, a gente tem que manter essa ramificação, mais ou menos, né? uhum. Sendo que de baixo para cima agora. Como isso? Aqui já está 25. Ele está quieto. Não vou fazer nada com ele por enquanto. Mas aqui, ó, 5 com 10. Então, eu vou comparar os dois e você vai ver o seguinte: qual é o menor dos dois? É o 5. Então, o 5 que vai vir para a primeira posição. Tem mais alguém nessa lista aqui? Não tem. Quem é o próximo menor? É o dessa lista que é o 10. Então vai ser 5, 10. Nem mudou nada, né? Porque já estava em ordem. Vamos olhar o outro. Aqui, ó, 2 com 20. O menor é o 2. Depois vai ser o 20. Aqui, 8 com 15. Quem é o menor? É o 8. Depois é o 15. Se tivesse o 15 primeiro e depois o 8, primeiro, perdão, se primeiro tivesse o 15 e depois o 8, isso. O quem viria aqui seria o 8 depois o 15, porque está em ordem. Estaria em ordem, entendeu? Agora veja, eu tenho essa lista, eu tenho esse elemento. Vê que aqui na subida da árvore, eu tenho que comparar então o 25 com essa lista aqui. Então você vai pegar o primeiro daqui com o primeiro dessa lista. O primeiro dessa lista é o 5. Quem é o primeiro agora dessa lista que sobrou? Vai ser o 10. Vou comparar o 10 com o 25. Então vai vir o 10. E depois vai vir o 25. Vê como eu ordenei esse pedacinho, certo? Agora, olha só, na árvore é essa lista comparada com essa lista para eu vir para cá. Então, eu vou comparar o menor aqui com o menor aqui. Aqui é o 2 ou é o 8 que eu vou pegar? Vou pegar o 2 porque é o menor entre o 2 e o 8. Depois vou andar com o ponteiro para cá. Quem é o menor? É o 20 ou é o 8? É o 8. E aqui eu vou andar com o ponteiro para cá. Quem é o menor? É o 20 ou é o 15? É o 15. E depois é o 20.
Oi, João. Essa parte do item que está sozinho que não lembrava. Fala, Alisson. Professor, então é como se a gente fosse fazer vamos dizer assim, uma multiplicação de polinômios pela distributiva. Seria mais ou menos isso? Seria o Uma procedimento distribuição melhor? de polinômios pela distributiva. Explica melhor aí. É tipo vamos lá, 2, 26, 8 e 15. 2 por 8, 2 por 15, 20 por 8, 20 por 15. Eu faço essas comparações no caso. Tá. Isso aí. Beleza. É, é, Informalmente falando, chamo isso inclusive de algoritmo do dedo. Aham. Você pensa que está com um dedo nesse elemento, outro dedo nesse elemento. São duas listas. Uhum. Cada dedo é um ponteiro. Certo. Então você vai comparar esse com esse. Quem é o menor? No caso aqui é o 2. Então 2. é ele que você vai armazenar, vai andar com um ponteiro uma casa para frente e vai comparar esse 8 ainda com esse 5. Esse aqui eu não saí do lugar. Uhum. É isso, de comparar o menor de um lado com o menor do outro lado. Você vai andar com um ponteiro quando tiver tomado o menor dentre os dois anteriores. Então Ah, aqui o 5 com 8 é o 5 a resposta. uhum. E aqui você andou com um ponteiro. 8 com 10 é o 8 a resposta. Depois 10 com 15 é o 15 é o 10. Depois 15 com 25 é o 15 e andou. Depois o 20 com 25 é o 20 e 25. Veja que você já está aqui agora com sua lista ordenada. Entendi. Então você move o ponteiro quando o valor é menor que o outro, no caso. Exatamente. Beleza. A formalização disso eu vou dar em aulas mais à frente, mas a execução é exatamente o que eu fiz aqui agora. Vocês conseguem enxergar aqui que eu tive o processo de divisão, que foi quebrar o problema em problemas menores. Continuei fazendo esse processo recursivo, sempre quebrando em problemas menores. Tem um ponto de parada aqui, porque eu consigo resolver esse problema. O ponto de parada é quando você chega numa lista de tamanho 1. Vê que aqui tem como eu quebrar o 25? Não, só tem um único elemento. Tem como quebrar o 5? Também não. O 10, o 20, o 2 também não. Esse momento da recursividade chegou na base. Depois tem a parte da conquista. A parte da conquista é você tomar a solução de cada pedaço e juntar. Vê que como aqui teve isso. A solução desse pedaço foi só o 5 é a sua solução. Se você tem a lista de tamanho 1 e só tem o 5 ali, a solução é somente o 5. Concorda? Se você tem o 10 como sendo a lista de tamanho 1, a solução é somente o 10. Combinar as respostas é justamente você ver quem é o menor deles e botar como primeiro elemento. O menor do outro é o segundo elemento. Entende que daqui, então, eu venho vindo descendo aqui nessa árvore até chegar nesse momento aqui, combinando as respostas de cada subproblema, concordam com isso? Sim, professor, concordo. Sim. Combinando a resposta desse subproblema com esse subproblema, eu venho para cá. Não tem mais com quem combinar, então tem a resposta do meu problema. Legal? É essa que é a explicação do Merge-Sort. Claro, estou fazendo a explicação com um exemplo e tudo mais, tá informal, mas vê como isso aparece, certo? E o algoritmo é basicamente esse. Divide ao meio, ordena cada metade recursivamente, ou seja, chamar a função de novo ali, que é o quê? Ordenar a metade daquela metade. E assim você vai, para depois ter o momento de compor a solução das metades. A composição é isso que está aqui, que eu acabei de fazer. Beleza? A gente vai enxergar que isso aqui é muito legal. Analisar a complexidade disso daqui vai dar uma resposta muito boa para a gente, tá? Que vai ser melhor do que vários outros algoritmos de ordenação que tem por aí. Isso aqui a gente vai conseguir provar que ele tem O de n log n. É a complexidade do algoritmo Merge-Sort. Enquanto vários outros que existem algoritmos de ordenação Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort.
Todos esses têm complexidade O de n ao quadrado. Por que é O de n log n? Eu vou provar isso nas aulas mais à frente, mas dá para a gente entender aqui. Olha só. Tá vendo essa linha, esse nível dessa árvore aqui? Daqui para cá, eu gastei quanto de complexidade? Comparando esse elemento com esse elemento e pegando o menor. Comparando esse com o outro e peguei o menor. Comparando esse com o outro e peguei o menor. Qual foi a complexidade dessa linha aqui? Vocês sabem me responder? Seria O de 1? O de 1 para comparar um elemento aqui com outro elemento aqui. Mas eu tenho quantos elementos aqui? São 7, né? 3 e 4, né? Qual é o tamanho da minha entrada? Vai ser... Seria O de N. Isso, O de N. O de N. Aqui são 7. Aqui, são 7 elementos que tem aqui. Uhum. Mas tem que comparar um aqui com o outro lá, um aqui com o outro lá, um aqui com o outro lá. Você poderia até falar N sobre 2 comparações. Beleza? Mas isso é O de N. É O de N. Cada nível desse, vocês concordam que eu faço O de N comparações? Nesse nível eu faço O de N comparações. Nesse nível eu também fiz O de N comparações. Então, esse algoritmo, eu vou ter que fazer O de N comparações vezes o número de níveis. Ou seja, O de N vezes a altura da árvore. A altura da árvore, ela é log de N. Isso a gente provou na aula passada. Quando eu falei do busca binária, lembra? Eu falei em dividir a metade, dividir a metade, dividir a metade, até chegar com um único elemento na lista. E lembram que esse processo de dividir a metade, dividir a metade, dividir a metade, dividir a metade, dava a altura justamente log de n? É exatamente o mesmo processo que é feito aqui. É O de log de n por conta da altura da árvore, vezes O de n por conta do que você vai ter que fazer a cada nível. Então, por isso que dá o n log n. A análise eu posso fazer mais formal, vou fazer isso nas aulas mais à frente, mas a ideia é essa. Mesmo que aqui tenha esse momento de você quebrar, você vai somar esse log de n no seu algoritmo. Você vai quebrar até chegar na base, gastou log de n. E vai fazer o momento da conquista, que é n log n. Então, é n log n mais log de n. Isso é n log n. O de n log n. Beleza? Então, vê como... E apesar de não ter explicado, um algoritmo de ordenação que usa n ao quadrado, você pode pensar no muito bobo, que é, pô, tenta encontrar o menor elemento da lista. Você vai gastar quanto tempo para encontrar o menor elemento de uma lista? Concorda que é O de n? E encontrou o elemento da lista, põe ele na primeira posição. Você vai reduzir sua lista agora em n-1. Agora, enquanto o menor elemento dessa sua lista de tamanho n-1, vai gastar n-1 etapas, né? Então, você vai ter o segundo menor elemento depois da sua lista. Faz para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, e assim vai. Ou seja, você vai fazer n mais n-1, mais n-2, mais n-3. Isso é a soma de 1 até n. Se vocês forem lembrar o que a gente falou na aula passada de soma de PA, 1 mais 2 mais 3, isso até n, dá O de n ao quadrado passos. Vê como é um outro algoritmo que obtém a ordenação, mas gasta muito mais passos do que o n log n. Entenderam? Fala, Pablo. Professor, isso também seria no melhor caso também, né? Tanto no pior como no melhor caso, ele vai ter que fazer isso, né? Vai ter que fazer. Entendi. Vai ter que fazer porque você não tem nenhuma comparação a ser feito no passo a passo do seu algoritmo. É só depois que você já dividiu todo mundo, você vai ter que conquistar. E você ainda vai ter que olhar o menor com o menor, mesmo que já esteja ordenado, você ainda vai ter que ter esse momento de comparação, entendeu? Então, no melhor caso, no pior caso e no caso médio também, você tem O de n log n etapas para ser feito nesse algoritmo aqui. Beleza? Beleza. Então, o seguinte,
Eu expliquei aqui exemplos, né, que aplicam essa ideia de divisão e conquista. Essa ideia de divisão e conquista usa o quê? Recursividade. Eu falei sobre recursividade na aula 1, né? Um jeito de você obter um algoritmo, você montar um algoritmo, é você resolvê-lo recursivamente. Você chamar o seu problema só que para uma entrada de tamanho menor. Você resolve o seu subproblema sendo uma entrada de tamanho menor. Então, vamos definir isso formalmente, né? O que é uma relação de recorrência? Uma sequência de números aqui, A0, A1, isso vai até, pode ser infinito essa sequência, tá? Uma equação que relaciona o termo que está numa posição n qualquer a um ou mais de seus anteriores naquela sequência é chamada de relação de recorrência ou equação de diferenças, tá? Esse é o nome que a gente dá. Ou seja, o que que é isso? É para você obter o elemento que está numa posição qualquer, é necessário que vocês saibam elementos que estavam em posições anteriores. Beleza? Isso que é uma relação de recorrência. O fato de n a n, né, ser escrito em função dos seus anteriores, você tem que ter um momento de parada. Ou seja, isso é a base. São as condições iniciais que você tem no seu problema para você nunca ter que ficar aplicando a recursividade e você vai entrar num loop infinito. Porque veja, por exemplo, isso aqui. Tn, ou vou botar AN, que é o que eu estou escrevendo aqui. AN é 2AN menos 1, sei lá, mais 2, por exemplo. Tá? Se eu só ponho isso daqui, isso é uma relação de recorrência? O que vocês têm a me responder? Professor, Porque eu porque preciso saber quem são os anteriores, né? Então, por exatamente. exemplo, se eu quero saber quem é o A4, A4 é 2, A3 mais 2. Eu sei quem é A3? Não sei, então tem que aplicar de novo a recursividade. Então, o que que é A4? A4 é 2 A3, que eu não sei quem é. Ah, beleza, A3 eu sei que é 2, A2 mais 2. Ainda tem um mais 2 aqui por conta desse A4. Eu sei quem é A2, não coloquei nada aqui, então teoricamente eu não sei quem é. Então é 2 que multiplica 2. A2 é o quê? É 2 que multiplica 1 mais 2 mais 2 mais 2. Concorda que eu tenho que, apesar disso aqui sim ser uma recursividade, não está completa? Por quê? Quem é A4 agora? Eu sei quem é A1, dado isso daqui. Eu não sei quem é A1, eu tenho que jogar de novo a recursividade nele. Então, A1 ficaria em função de A0, e A0 de AN-1, nem faz muito sentido isso, né? Então, por isso que você tem que ter a base da sua recursividade. Então, eu vou botar 2 aqui. A função recursiva, para que tenha solução, é necessário não somente da relação de recorrência, mas também da base da recursividade. Entenderam? É necessário, tem que ter o ponto de partida, para que justamente você tenha a solução. Porque senão você vai entrar no loop e não vai ter um ponto de parada. Entenderam? Veja que aqui no procedimento da ordenação, o ponto de parada da chamada recursiva foi você chegar numa lista de tamanho 1. Chegou ali, você já tem a sua solução, é o próprio elemento, acabou. Depois você vai conquistando. Aqui é a mesma coisa. Você está lá no A700, você não sabe a resolução dele, mas ele está em função do quem está na posição anterior, 699, e vai estar em função do anterior, 698, e assim você vai descendo até chegar na base. A base é quando você tem a sua resposta já pela definição do seu problema, você consegue obter de alguma forma esse valor. E isso vai fazer com que não entre na recursividade em relação ao seu índice. Entenderam? Para que justamente quando você vai chamando recursivamente, chegou na base, você sabe resolver. Então você substitui o valor aqui e tem a sua resposta global. Beleza? Vou para um problema então. Então,
Esse problema aqui ele é muito famoso, que é o seguinte: a gente consegue resolver esse problema recursivamente. Vê que resolver o seu problema recursivamente é uma estratégia de você obter a resposta que você quer, sendo que vai ser uma função dos tamanhos anteriores. Vê que aqui no que eu coloquei genérico, alguma coisa qualquer aqui, eu saber a solução do meu problema de tamanho n implicava eu saber a solução do meu problema de tamanho n menos 1. Ou seja, eu separei esse meu problema em problemas menores. São 2 problemas de tamanho n menos 1 e eu vou ter que fazer ainda alguma coisa em relação a isso. Entenderam? Estão entendendo, gente? Sim? Acompanhando. Tô acompanhando aqui. É seguindo essa mesma abordagem que a gente vai aplicar no outro contexto. E aqui agora qual é o problema? Você tem um problema e você tem que resolver esse problema. Só que quando você quer resolver recursivamente, a ideia pensa que você sabe resolver o seu problema para um tamanho menor. Isso te ajuda a resolver o seu problema atual. É com essa ideia que você tem que tentar resolver um problema recursivamente. A gente viu na aula 1 o problema das torres de Hanói, vocês lembram? Que eu falei lá atrás? Vou falar dele aqui de novo. Vocês lembram? Sim, sim. Sim. Lembro sim. Essa foi a essência também para aquela solução. É você sabendo resolver o seu problema das torres de Hanói, quando você não tem N discos, mas tendo N-1. Será que você consegue aproveitar a sua solução para obter a solução de quando você tem N discos? É por aí que a gente pensa quando quer resolver recursivamente, tá? Então, vamos chegar a essa solução para alguns problemas que eu vou apresentar aqui. O primeiro é esse da sequência de Fibonacci, é um problema muito famoso, proposto há muito tempo por esse cara que é muito famoso também, tá? Que ele consiste no seguinte, Opa, apertei alguma coisa sem querer aqui. Bom, beleza, voltei. Deixa eu ver como tá a bateria aqui, beleza. Bom, você tem numa ilha lá, inicialmente, um casal de coelho que você coloca. Você quer saber qual é o número de casais de coelhos que você tem ao final de 12 meses. E esse 12 você pode mudar para qualquer valor, sabe? 3 meses, 10 meses, 15 meses, 740 meses, tanto faz, tá? É só um exemplo qualquer aqui, 12. Mas, enfim. Inicialmente você tem um único par de coelhos lá, tá? E é um macho e uma fêmea. Eles são recém-nascidos, tá? Todo mês, cada par de coelho com mais do que um mês de vida, ou seja, não pode ter menos do que um mês e nem um mês de vida, tá? Mas tem que ter mais do que um mês de vida. Ele produz, né? Ele gera, né? O casal gera um novo par de coelhos de sexos opostos, tá? O macho e uma fêmea é gerado aí, mas sempre a partir, né? Do que vai além, né? A mais do que um mês depois do nascimento desse casal que estava ali. Beleza? Ninguém morre. Nenhum coelho morre nesse processo. Então, como é que a gente encontra a solução disso? Como eu estava falando, você tem que tentar encontrar a solução baseado no que você tinha de solução no caso anterior. No caso anterior, aqui é o mês anterior, né? Como é que a gente constrói uma solução? É olhando esse caso anterior para o caso atual, mas começa do começo, né? É o jeito que é mais fácil. Inicialmente você só tem um casal. Você chegou no final do mês ali, né? Esse casal ainda não procriou, porque não tem mais do que um mês, ele só tem um mês de vida. O casal só vai procriar quando tiver mais do que um mês de vida. Aqui é inicialmente, 0, botou ele lá. Só tem um mês de vida, não procriou ainda. Mas, no outro mês, esse casal já vai ter procriado, porque já vai ter mais do que um mês de vida. Então, esse casal que tinha vai continuar existindo e ainda assim ele vai ter procriado um novo casal. Beleza? Veja que após o casal, esse inicial, vai continuar procriando, porque ele todo mês vai procriar. Ele só vai demorar a começar.
Depois que procriou uma vez, vai sempre procriar. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, inicialmente você só tem um casal. No outro mês também você só tem um único casal. Mas veja que no outro mês você tem o quê? Exatamente a quantidade que você tinha no mês anterior, sendo que um novo casal, por conta desse casal ter vindo de um casal que existia 2 meses anteriores. Vamos continuar com esse processo. No caso seguinte, o casal que existia vai continuar existindo, certo? Além da quantidade de casais que existia nesse mês anterior, cada casal que existia 2 meses anteriores vai dar origem a um novo casal cada, porque é o quanto que ele já vai começar a procriar. Entenderam? Continuando esse processo, cada casal que existia vai continuar existindo. Então, esse aqui também. Sendo que cada casal que existia 2 meses anteriores vai procriar um novo casal. Enxergaram isso? Vamos olhar uma tabelinha melhor, para ver se melhora isso. Olha só. No primeiro mês, né? É o início do mês. Você só tem um único casal. Você só tem um único casal. Você tem um casal agora com um mês de vida. Tem um mês de vida aqui. Você continua só tendo um único casal porque ele não procriou, ele só tem um mês. Ele tem que ter mais do que um mês para procriar. Por isso que nesse terceiro mês você tem o quê? Você tem o casal que já existia. Além disso, esse casal que está aqui 2 meses anteriores vai procriar. Um novo casal para cada mês, para cada casal que existia nesse mês 1. No próximo mês, você vai ter 2 por conta desse casais que existia nesse mês anterior. E além disso, cada casal que tinha 2 meses antes vai procriar um novo casal. Beleza? Então, por isso que é esse mais esse aqui sendo somado. Continuando esse processo da mesma forma. Continuando esse processo da mesma forma. Ou seja, aqui está a relação de recorrência que vai dar a solução desse problema. Veja que a quantidade de casais que tinha no mês anterior vai continuar tendo nesse mês atual. Sendo que os casais que havia 2 meses anteriores vão procriar um novo casal. Esse f de n-2 não se refere aos casais que já têm 2 meses anteriores, mas são aos novos casais que vão vir para cada casal que existia 2 meses anteriores. E veja que esses 2 primeiros valores aqui se referem justamente à base, a necessidade que você tem de ter um ponto de partida. Começou o seu problema, só tem um casal. Você tem um mês de vida, você continua tendo somente um casal. Agora, você tem 2 meses de vida ali, aí sim entra na recursividade. Entenderam? Beleza? Conseguiram entender, gente? Alguma pergunta? Responda aí, por favor. Eu não estou vendo vocês, não. Responda aí. Eu estou acompanhando aqui, foi até bom ter entrado nesse assunto, porque eu ainda não, faz muito tempo também que eu não estudo, né? E aí eu estou aqui tentando colocar o tic-tac para conversar, para entender, mas estou começando a entender mais ou menos a lógica. Mais alguém quer falar alguma coisa? É bom que vocês estejam entendendo, gente, porque essa estrutura de você conseguir obter a solução dessa forma é necessário que vocês tenham também para que os outros problemas vocês consigam resolver da mesma forma. Tá? Querem que eu repita alguma coisa?
essa Tá tranquilo por enquanto aqui. Estou começando a entender já a situação já. Veja que essa relação que a gente vê de 2 meses anteriores para dar origem a um novo casal, cada um deles, no mês atual, vem de onde? Vem daqui, ó. Blá, 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 blá. Aqui, ó. Todo casal que tiver mais do que 1 mês de vida vai dar origem a um novo casal. Por isso é preciso olhar 2 meses atrás, porque quem estava ali 2 meses atrás, eles vão dar origem a quantos? Exatamente, um novo para cada um casal que existia 2 meses anteriores. E ninguém morreu. Então, por isso que os do mês anterior tem que estar ali também no mês atual. Veja que está aqui a relação. A gente só formalizou matematicamente nessa expressão recursiva. Tá? É por isso. E é isso que está sendo dito aqui. Bom, vou continuar. E aí, eu vou falar agora de um outro problema, e a ideia é essa também, obter a solução recursiva para esse problema. Beleza? Que é o problema das ovais. Que é o seguinte, são N ovais desenhadas no plano. Beleza? Quaisquer duas ovais se interceptam em exatamente 2 pontos. Tá? 3 ovais não se interceptam em um único ponto. A gente quer saber qual é o número de regiões nas quais essas N ovais que foram postas ali vão dividir o plano. Vamos olhar aqui o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Tá? São 2 ovais, elas têm que se interceptar. Não pode estar assim. Também não pode estar assim, porque elas se interceptam em exatamente 2 pontos. Elas não podem se interceptar em um único ponto, nem menos do que isso. Tá legal? Quantas regiões que a gente forma? Por exemplo, aqui. Quando você só tem uma única oval, você separa o seu plano em 2 regiões. Você tem a região externa ao plano, tem a região interna ao plano. Então, aqui a solução é 2. Quando você tem um único plano, então A1 é igual a 2. Perdão, uma única oval, né? Quando você só tem uma única oval, A1 é igual a 2. Quando você tem 2 ovais, você tem quantos planos? Como é que você faz isso? Pô, faz o desenho e vê, né? Não tem muito o que fazer. Aqui foi assim que a gente obteve, né? Quando tinha uma única oval, a gente tinha 2 regiões naquele plano. Quando tem 2 ovais, a gente conta 1, 2, 3, 4 regiões nesse plano. Então, A2 é igual a 4. Beleza? Estão enxergando aqui, gente, o problema? Vê que tem que satisfazer aquela restrição de interceptar em exatamente 2 pontos para cada uma dos ovais que existia ali naquele plano. Então, aqui agora, quando você tem 3 ovais, tem 3 ovais agora, quantas são as regiões? Bom, você tem que obter primeiro as interceptações, né? Aqui, as 2 ovais se interceptam aqui. Essa oval azul tem 2 pontos de interseção com a oval cinza, que é esse e esse daqui, certo? Tem 2 pontos também com a oval roxa, né? Que é esse aqui e esse aqui. Beleza? Enquanto a cinza e a roxa se mantiveram ali, né? Tanto aqui quanto aqui. Tá legal? Então aqui você tem quantas regiões agora? 8. 8 regiões. Beleza? Será que a resposta que tem aqui do caso anterior ajuda a gente a saber a resposta que a gente vai ter aqui nesse caso atual? É aí que a gente tem que pensar na recursividade. É se a quantidade que você tem da solução do caso anterior te ajuda a obter a solução do caso atual. É sempre assim, entendeu? Beleza? Estão entendendo, gente? Sim. Sim. Então, Professor. alguém quer falar alguma coisa?
Não, para mim está de boa. Por enquanto está tranquilo, professor. Estou Tá. acompanhando. Olha só, o que a gente tem que fazer? Dá uma olhada nas regiões que a gente tem, nesse caso aqui. Região 1, 2 e 3. Uma pergunta que é boa que vocês se façam. Essas regiões continuam existindo nesse caso atual? Ou seja, meio que a sua associação, você consegue associar essa região 1 para alguma região dessa que está aqui? Você consegue associar a região 2 para alguma região que está aqui? A 3, a 4, você consegue? Sim. Sim, sim, isso aí. Aqui, ó, ó um aparecendo aqui. Aham. Olha a 2 ainda aparecendo aqui. A relação acho que é 2 vezes a anterior, seria isso, professor? Calma, calma, olha só. Mas veja, ela aparece, né? Ela está aparecendo. Eu estou diminuindo meio que a área dessa região, mas ela continua. Vocês concordam que ela sempre vai ter, independente do número de ovais que eu vou pondo aqui? Então vocês concordam que, inicialmente, o número de ovais, perdão, o número de regiões que você vai ter, esse AN, o AN-1 tem que aparecer? Sim. Pode ser que tenha mais coisa, eu não estou olhando exatamente o valor exato, mas eu sei que na hora de montar, essa quantidade que tinha vai ter que continuar tendo. O Pablo, né, comentou sobre o dobro, né? É sempre o Isso. dobro. Então, aqui foi, né? 2 foi para 4, 4 foi para 8. Agora, será que o próximo eu vou ter 16? A resposta para isso é não, não foi para 16, olha. Foi para 14. Então, para ganhar uma certeza, faz mais um caso. Realmente, aqui de 2 indo para 4, 4 indo para 8, né? Pode levar a crer que o próximo seria 2 vezes 8. Não é exatamente assim. Mas vê que, olha só, primeiro, quem são as regiões, nesse caso aqui, que associam as regiões que você tinha aqui o anterior? Ó, aqui, né? É até o 8, né? Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aí? Olha só, vê que o 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como aqui aparece, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tinha uma, duas, três ovais, não era? No caso anterior? Isso. Concorda que para cada oval que eu tinha do caso anterior, e no caso eram 3, eu consegui associar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo fazer uma associação do dobro do número de ovais que tinha no caso anterior com essas novas regiões que aparecem. Vê que aqui, ó, você consegue ter essa associação de duas novas regiões para essa oval. Aqui, você também vai conseguir ter essa e essa. Você pode, de certa forma, tentar linkar a essa oval aqui roxa. Aqui também, essa e essa. Associar meio que a essa oval azul aqui. Se ainda não consegue ter essa garantia, esse argumento, faz mais um caso para ter essa certeza e conseguir linkar exatamente essas regiões novas que vão aparecendo em relação à quantidade de ovais que existia aqui no caso anterior, além das regiões que já existiam anteriormente. A resposta para isso é exatamente a quantidade de regiões que havia no caso anterior, mais 2 vezes n-1. É meio como duas novas regiões para cada uma das n-1 ovais que existiam no caso anterior. Fala, Camilo.
enunciado de algo assim é muito problemático para ele resolver. Aqui o senhor está apresentando o problema, fazendo uma apresentação gráfica dele, mas se o cara pega um problema desse, só com o enunciado, para tentar chegar à solução, ele vai enfrentar uma série de dificuldades para construir esse processo recursivo aí. Primeiro é a definição de região aí, que já não é claro de início. Aí depois... É só perguntar qual é a definição melhor sobre o que é uma região. Então, aí eu falo assim, nesse processo aqui, eu estou me imaginando se eu pego um problema desse para resolver só com um enunciado, entendeu? Para enxergar o processo recursivo dele. Quando o senhor pergunta, por exemplo, tá vendo como a região verde, a roxa, ela está se repetindo aqui no terceiro passo? Aí para mim já fala, para mim já não, porque ali já é outra região. Porque quando a gente inseriu uma nova oval, modificou a região 2, 3 e 4 foram modificadas. Aí para mim fala, isso aqui já é outra região. Não, não é. Porque uma região, é claro, o tamanho dela mudou, mas é algo que está completamente contido no anterior. Então você consegue fazer uma associação, uma abjeção exatamente com as regiões que você tinha anteriormente. É claro, se eu for falar aqui toda a formalização, a parte toda formal, eu vou ficar aqui mais tempo do que o necessário para explicar a questão. A parte de formalizar é com vocês. Se você quiser fazer algo mais formal, escrito, bem definido, é algo que você consegue aproveitar do que eu estou falando e consegue formalizar de boa, entendeu? Um problema de modo genérico, claro, você tem que ter algum insight desse que não vai gastar o tempo que eu estou gastando de uma explicação. Você tem que ter um tempo um pouco maior, eventualmente, para ter um pensamento da sua solução. Por isso que tem lista de exercício, tem vários exercícios que é para vocês trabalharem isso bem, tá? Eu vou postar, quando acabar a aula, um complemento da lista 1, que é para resolver problemas recursivos, todos muito similares a esses que estão aqui. E para isso, vocês têm que ter um conhecimento muito bom em princípio multiplicativo e princípio aditivo, que é visto em análise combinatória, que é um dos pré-requisitos dessa matéria. Porque quando a gente fala em princípio aditivo, por exemplo, é quando você consegue particionar a solução do seu problema em subconjuntos, de modo que você consegue, então, pelo princípio aditivo, obter a soma sua resposta. E separar o seu problema em casos e cada caso tratar independentemente, paralelamente, mais ou menos assim, entendeu? Então, aqui a gente utiliza muito esse princípio aditivo e princípio multiplicativo para resolver essas questões, tá? Eu recomendo que vocês revejam esse assunto lá no YouTube. Lá no meu YouTube tem várias aulas sobre isso. E vários exercícios, quase todas as soluções que a gente vê envolvendo relação de recorrência, usa princípio multiplicativo e aditivo na sua solução, entendeu? Realmente não é para ser rápido, né? Mas aqui é uma aula, eu não vou... Entendeu? Estou falando? Não vou ficar aqui falando os detalhes aqui intrínsecos ao problema e ficar muito tempo nisso. Ok? Entendi, Sigurd. Beleza. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Professor, Oi? a região que o senhor está falando, ela seria a mesma independente de quantos elementos estivessem dentro dela, certo? Na sua lógica, porque ela está se repetindo pelo raciocínio lógico. E pelo que o colega comentou, para ele não seria igual, por quê? Porque acrescentou elementos, né? Elementos que eu quero dizer números, né? Deixa eu falar melhor. Deixa eu falar melhor. Uma região que eu estou falando é o seguinte: essa região 1, eu consigo associar uma região com o mesmo rótulo dela, e eu sei que eu sempre vou conseguir associar uma região sempre com o mesmo rótulo dela. E vai ser sempre um subconjunto dessa região inicial. E vai ser sempre um pedaço menor dessa região inicial. Mas vai sempre existir uma região associada a ela. Então, essa região 2, a nova região 2 não é a mesma região 2. Ok que não é a mesma região. Mas é claro, eu só estou aqui falando de um jeito mais informal, que eu vou conseguir ter uma região associada a ela que vai ter tamanho menor, mas sempre vai ter uma região 2 associada a essa inicial, mesmo que seja essa menorzinha aqui.
eu vou conseguir ter uma associação a ela, uma abjeção a ela. Essa 2, eu vou conseguir associar essa 2, que eu vou conseguir associar essa 2 a essa 2 e a outras regiões 2 que vão aparecer aí. A 3, a 4 e assim por diante. Por isso que eu consigo associar cada região que existia com tamanho anterior a esse novo tamanho aqui. A essa nova quantidade de ovais, entendeu? Correto. É isso. Fala, Pablo. Professor, tem então, no mínimo, fazer 4 passos para tentar identificar essa relação de recorrência, né? No mínimo Se 4 ou, talvez você consiga com menos. com mais, tem problemas que vai ser com mais passos. Depende, isso é muito pessoal, é muito subjetivo. É o do seu entendimento dessa quantidade anterior para o passo atual. Às vezes você vai ver problema que no seu segundo passo você vai conseguir encontrar uma relação, no seu terceiro, às vezes vai precisar de um pouco mais. Depende muito. Porque ali eu quase caí, né? Eu falei, para mim eram esses dois o Se você tem anterior. uma certa certeza no momento atual, faz no caso seguinte e vê se vai bater. Tá? Aí, no caso ia bater, né? Se eu fosse parar no 3, né? Aí se eu fizesse o quarto, que eu não ia saber. Isso. Esse é meu medo, né? É por isso Isso. que eu perguntei se teria um mínimo aí de passos. É. Mas é recomendável pelo menos fazer uns 4, né? Se ficar em dúvida, então, né, Por professor? isso que é bom que você tenha um argumento que seja forte o suficiente para garantir essa sua fórmula. Tá? Que aí não seja por conta da sua construção, mas que justamente utilizando o princípio aditivo multiplicativo, e repito, revejam ou assistam essas minhas aulas que eu falo sobre isso, principalmente dos exercícios de relação de recorrência que eu resolvo utilizando fortemente os argumentos vistos em princípio aditivo, princípio multiplicativo, para conseguir ter um argumento do porquê as fórmulas são verdadeiras. Entendeu? E aí você montar esses exemplos assim, você não vai ter esse problema de ter que fazer mais casos para conseguir garantir o que você quer. Entendeu? Beleza. Falou. Claro, do jeito que estava aqui não concluía, porque essa recorrência, ela tem que ter uma base, né? A base é simplesmente quando você só tem uma única oval, você tem duas regiões aí. Beleza? Então, só para completar, a relação de ocorrência tem que ter tanto a recursividade quanto a base, porque senão você não vai ter ponto de parada. Bom, na aula 1, a gente falou sobre torre de Hanoi, né? Vocês lembram da solução dela, que era isso aqui? 2 que multiplica Tn menos 1 mais 1. Ou T de 1 para quando você, né, só tem o T de 1 é igual a 1, que é quando você só tem um único disco. Bom, a explicação eu dei lá na aula. Vocês lembram dela? Sim. Tá. Beleza. Então é o seguinte, eu expliquei o porquê desse problema, qual o surgimento dele, de onde ele surgiu, a historinha dele, eu acho que não, né? Não, acho que não. A historinha dele é exatamente o problema que a gente tem, né? Então você tem lá os 3 discos, perdão, os 3 pinos, você tem lá os 3 pinos, aí você tem N discos, aí você quer mover os N discos do primeiro disco, perdão, você quer mover os N discos do primeiro pino para o último pino, sendo que você tem que mover um disco por vez, e você nunca pode ter numa configuração um disco menor embaixo do disco maior, nunca pode ter isso. Você quer saber qual é o menor número de movimentos de discos que você vai ter para que os N discos saiam da origem e cheguem até o destino. A gente encontrou essa relação aqui, lá na aula 1, e a motivação foi uma historinha bem simples, que em Hanoi, né? Hanoi é a capital do Vietnã. Então, você tinha lá esses 64, você tinha 64 discos de ouro, né? Cada um de um tamanho e estavam numa sala. A ideia é que os monges conseguissem levar esses 64 discos dessa sala para uma outra sala, tá? E aí, a pergunta é essa: quanto tempo isso demandaria? Beleza? E aí, isso daí demandaria justamente essa recursividade aqui associada. Beleza? Então,
Quanto tempo isso demoraria? Não sei. Porque calcular esse T64 aqui é muito custoso, né? Mas o que se acreditava é que ao final do tempo, quando conseguisse ter movido os 64 discos, o mundo ia acabar. Então, era a previsão do final do mundo, do Armagedon, né? Então, você demoraria muito tempo, por quê? T de 64, resolvendo essa conta aqui, a gente vai ver quanto é que vai dar isso. É 2 elevado a 64 menos 1. 2 elevado a 64 menos 1, quanto que é isso? 2 elevado a 64, deixa eu ver se a calculadora aqui faz essa conta. E é muito grande. Eu não sei fazer essa conta, não. Mas demora muito mais tempo que é o tempo que a gente tem de vida. Basicamente é isso. Tá? Mesmo se você fosse associar cada movimento de disco por segundo. Se você movesse um disco por segundo, ainda assim, o número de segundos que isso aí ia demorar seria muito maior do que o número de segundos que a gente tem de vida. Basicamente é isso. Tá? Essa aqui é a historinha. Agora, por que que isso demoraria muito? Certo? Porque a gente vai ver um jeito de obter essa resposta de um jeito muito mais rápido do que seria resolver essa conta. Porque, olha só, o que que é a recursividade aqui? É 2tn menos 1 mais 1, não é isso? Então, por exemplo, T10. T10 é 2t9 mais 1. Beleza? Quanto é 2t9? Não sei, então tem que aplicar lá. 2t9, T9 é 2t8 mais 1. E aqui mais 1. Quanto é T8? Não sei também. Então você tem que abrir essa expressão até chegar na base. Concordam? Beleza? Você tem que ficar descendo, descendo, descendo até a base. Não é isso? Para aí sim você ter a resposta disso. Agora, o 64, concorda que ia demorar muito para chegar lá? Até na base, para você obter a resposta. E aí você saber quanto que é T64? Tá? O computador consegue resolver essa conta aqui, recursiva? Consegue? Consegue, mas vai demandar esse tempo de você abrir a sua expressão, resolver e depois ir compondo todo mundo para obter a sua resposta final. Então, para isso que serve a fórmula fechada, que é para que você consiga obter a resposta dessa expressão, sendo que é sem usar a recursividade. Ou seja, um jeito muito mais rápido de você obter esse número de passos é por essa fórmula ou é por essa fórmula? É por essa daqui. Porque aqui basta você substituir 64 aqui nessa potência. 2 elevado a 64 menos 1. Só resolver essa conta. Precisa saber aqui quantos eram os movimentos quando você tinha 63 discos, que é o que era necessário aqui? Não, aqui você não precisa. Isso daqui é o que a gente chama de fórmula fechada da expressão recursiva. Entenderam? Quando você tem, então, uma expressão recursiva, por exemplo, isso daqui é uma expressão recursiva, um dos objetivos é saber um jeito mais rápido de encontrar esse número de passos, ou esse valor aqui da recursividade. Qual é o valor desse T64, por exemplo? Por aqui você consegue. Mas você consegue me falar rapidamente isso? Não, porque você teria que ir expandindo até chegar na base, resolver aquela sua base e obter a sua resposta fazendo as multiplicações de somas associadas. Então, por isso que existe o estudo de como conseguir obter a fórmula fechada dessa recursividade. Aqui, estou sendo legal. Eu estou dizendo qual é a expressão recursiva, a obtenção dela a gente já teve lá na aula 1, e aqui eu estou dando também a sua fórmula fechada. Eu só quero que você justifique que a fórmula fechada dessa expressão recursiva realmente é essa fórmula que está aqui. A gente vai ver como é que faz isso. Rapidinho, Alisson. Já vou te dar a oportunidade de falar. Depois disso, a gente vai aprovar o quê? É dada a expressão recursiva como obter uma fórmula fechada, a sua fórmula fechada. Entenderam? Aqui eu já apresentei as duas coisas. Apresentei a fórmula recursiva, apresentei a fórmula fechada.
eu quero que você justifique que realmente a fórmula fechada corresponde à fórmula recursiva. Depois, o passo será outro. Eu só vou apresentar a fórmula recursiva, eu quero que dela você consiga obter a fórmula fechada. Entendem que são objetivos diferentes? Então, tanto nessa aula a gente vai ver isso, e na aula que vem também. Como obter fórmulas fechadas de expressões recursivas. Mas, inicialmente, eu estou sendo legal de apresentar as duas fórmulas. Fala, Alisson. Professor, é só uma dúvida mesmo. Se eu estiver falando besteira, você releva. No caso, ali na fórmula recursiva, está de T de N é igual a T de N menos 1 mais 1, né? Então, nesse caso, a fórmula fechada, ela não seria T de N, seria 2 elevado a N mais N? Não seria isso? A gente vai ver como a gente obtém isso. Tá, não, beleza então, tranquilo. Tá? A gente vai ver isso já já. Beleza. Mas, intuitivamente falando, vê que esse 2 aqui, quando você vai abrindo a expressão, ó, a T9, né? Aqui, por exemplo. O 2 apareceu uma vez. Tá vendo que eu abri outra vez? Para vir para T8? O 2 apareceu 2 vezes. Tá vendo que eu vim para o T7? O 2 apareceu 3 vezes. Tem um 2 aqui ainda, né? A conta ficou mal escrito aqui. Ó, abri uma vez, apareceu 2 uma vez. Abri 2 vezes, apareceu 2 duas vezes. Abri 3 vezes, tá vendo que o 2 apareceu 3 vezes? Então, o 2 elevado a n é a intuição por conta disso aí. Mas a gente vai formalizar isso, já já. Tá? Bom. Beleza, Alisson? Beleza, professor, beleza. Show de bola. Alguém quer falar? Não? Beleza. Então, olha só. Vamos provar isso. Que a fórmula recursiva que foi apresentada aqui tem como fórmula fechada esta daqui. Só que para provar isso, eu vou falar de indução matemática, que é a técnica que a gente usa para provar esse tipo de coisa. Antes de entrar exatamente no exemplo e aplicar a indução, vou aqui rever rapidamente com vocês o que é indução. E só uma observação. Assim como eu falei quando eu estava respondendo ao Camilo, que obter relações de recorrência muitas das vezes implica você ter um bom entendimento de princípio aditivo, princípio multiplicativo. Para isso daqui, também para relação de recorrência, claro, eu recomendo que vocês assistam minhas aulas lá no YouTube que tem sobre isso. Tá? Tem lá a playlist de Fundamentos Matemáticos para a Computação, e tem aulas que eu falo de relação de recorrência, tem aulas que eu faço vários exercícios de relação de recorrência, e tem aulas antes disso que eu falo de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Tá? E essa é a essência de combinatória, você saber bem esses dois princípios. Tá? E eu tenho aulas sobre isso. Assistam lá para rever esses assuntos. Bom, sobre indução também. Sobre indução matemática, lá tem 2, 3 aulas que é só sobre indução matemáticas. E aí tem uma série de exercícios lá também que eu faço, tem tudo gravado, tudo feito lá, tá? Então só assistir. Bom, mas voltando, o que é a indução matemática? A indução matemática é uma propriedade que você quer provar que vale para todos os elementos que estão num subconjunto dos números inteiros e que sejam limitados inferiormente. A indução só se aplica aí. A subconjuntos do conjunto dos inteiros que sejam limitados inferiormente. Ou seja, tem o menor elemento e tem o que a gente chama de princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação diz que você tem um menor elemento e você tem um sucessor a ele. Ou seja, é alguém que seria o menor elemento se você removesse o menor elemento. Esse é o sucessor do menor elemento. E que também vai ter um sucessor. 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 E assim por diante. Pera aí rapidinho que estão
me mandando uma mensagem, várias mensagens aqui. Pera aí, gente, rapidinho. Um minutinho só tem que olhar um negócio aqui, um CPF, rapidinho aqui. Voltei. Então, o princípio da ordenação diz isso, né? Que você tem um menor elemento, tem o seu sucessor, tem o sucessor desse sucessor, e assim por diante, tá? É aí, nesse contexto, que vai aplicar a indução matemática, tá? Mas do que de fato é isso? Aqui eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas eu tenho, como eu estava falando, várias aulas que eu só faço sobre indução lá no YouTube. Então, para rever com mais detalhe, veja lá, tá? Mas a essência, a gente faz uma analogia muito forte com dominós, com brincadeiras de dominós. Tá? Como é que a gente brinca de dominó? Não o dominó em si, mas aquele joguinho que você bota os dominós em pé, você faz uma trilhazinha deles e você derruba o primeiro para derrubar o segundo, para derrubar o terceiro, assim por diante, né? Bom, a propriedade que a gente quer provar é que ela seja verdadeira para todos os elementos desse subconjunto dos inteiros. Aqui, por exemplo, são os naturais. O conjunto dos naturais satisfaz isso que eu acabei de falar, de ser um subconjunto dos inteiros limitado inferiormente. O menor elemento natural é 1. Para a gente aqui, o natural começa do 1, tá? Não é do 0, é do 1. Então, o menor natural é o 1. Ele é o menor elemento. O sucessor dele é o 2. O sucessor do 2 é o 3. E assim por diante. Então, satisfaz esse princípio. E aí, a gente quer provar que a propriedade vale para todos os elementos desse conjunto. Você é capaz de mostrar que a propriedade vale para todos os elementos, descrevendo todos esses elementos? Ou seja, para 3 aqui, por exemplo, para o 3, você consegue verificar que isso aqui é verdade? Ok, consegue para o 3. Consegue para o 4? Consegue. Consegue para o 5? Consegue. Consegue para o 6 e assim por diante? Consegue. Mas você vai acabar isso? Nunca, porque você tem infinitos elementos. Como é que você vai conseguir verificar um por um para todos esses infinitos elementos? Não vai conseguir. Então, por isso que a indução é útil, porque você não vai precisar verificar para todo mundo. A técnica é como? É tal como esse joguinho. Você só vai fazer a força em um dominó. Ele vai ser o responsável por derrubar o outro, e assim por diante. Esse princípio mecânico aí é o que vai fazer o passo de indução ser verdadeiro, e com isso vai estar provado todos os elementos que você queria do seu conjunto estabelecido, por exemplo, aqueles naturais. Para provar isso aqui é a ideia, né? Para provar isso, a gente tem algumas etapas, tá? Então, justamente para justificar que a sua propriedade vale para todos os elementos, você tem 3 coisas a serem feitas. Primeiro se vale para todo mundo, tem que valer para a base, que seria basicamente o seu primeiro dominó lá, conseguir derrubar ele. Isso é importante, porque se você não sabe se vale para o primeiro elemento, como é que você vai conseguir provar que vale para todo mundo? Se vale para todo mundo, tem que valer para o seu primeiro elemento. É o seu primeiro momento, é a sua primeira etapa. Depois vem a hipótese de indução, que você nada vai provar. E aí, para algum K genérico qualquer, você vai assumir que a propriedade, neste K, é verdadeira. E também para qualquer elemento que venha antes dele, assumindo pela indução forte, que é equivalente à indução fraca também, mas não vem ao caso.
todo mundo que vai da base até essa sua hipótese é verdadeiro. Isso você vai provar? Não. Você só está assumindo. Hipótese já é do nome. É uma assumption. É uma hipótese, tá? É uma hipótese, você só vai assumir que a propriedade vale até o seu késimo elemento. E esse K é arbitrário, pode ser qualquer um. O ponto é, K é arbitrário, mas só vai até K, a sua propriedade. Você nada sabe para o sucessor do K. Inicialmente, na sua hipótese, você não sabe qual é a propriedade em K mais 1. Ela é verdadeira? Não sei. A hipótese não me garantiu isso. Aí que está a sua terceira etapa da indução, que é o passo de indução. O passo de indução é você conseguir provar que, se foi verdade a sua hipótese, ou seja, até o késimo elemento, então também vai ser verdade para o késimo mais 1. É essa força aqui, ó, é esse passo, é esse efeito de derrubar esse dominó nesse daqui, que vai gerar todo o efeito motor para os próximos passos, para os próximos casos. Por isso que só basta essas 3 etapas e está tudo provado por indução. Analisando isso aqui melhor no exemplo. Bom, veja aqui, o que a gente quer provar? A gente quer provar que a fórmula fechada daquela relação de recorrência, que ela é Tn certo? É disso daqui. Eu vou até botar 1 só, né? Porque é ter 1 para n igual a 1. Então, essa é a fórmula recursiva, ela está correta. Essa fórmula aqui, eu não estou indagando ela. Ela a gente já obteve na aula 1. Tá? O que eu quero provar é que a fórmula fechada realmente é essa. Beleza? Então, a base é provar que para o primeiro elemento desse conjunto é 1. Então, T1 tem que ser igual a 1, como está valendo aqui, T1 igual a 1. Então, também por essa fórmula tem que ser igual a 1. Então, por isso que a base é T1 é igual a 1 pela relação de recorrência, pela definição que foi apresentada. Além disso, resolvendo as contas aqui, 2 elevado a 1 menos 1, deu 1. A base está aprovada. Não foi difícil, só foi verificar. A hipótese, você vai supor que a fórmula fechada de TI seja 2 elevado a I menos I para qualquer I que você tome menor ou igual do que K. Quem é esse K? É arbitrário, tá? Mas veja que a hipótese você não prova nada. Você só está assumindo que a fórmula fechada para TI seja 2 elevado a I menos 1 para qualquer I que vai do 1 até o K. Não provou nada, porque você só assumiu ser verdadeiro no intervalo aí dos naturais, sendo que o intervalo dos naturais tem infinitos elementos. Então, por isso que você assumiu um K aqui, beleza. Mas o caso seguinte, a hipótese não garante. O que a gente quer garantir, ou seja, o que a gente quer mostrar é que a propriedade em K mais 1, porque justamente o sucessor do K é 2 elevado a K menos 1. Veja que a fórmula segue esse padrão, segue essa fórmula fechada. Mas agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que partir da hipótese. Porque pela hipótese, a gente sabe que TK é 2 elevado a K menos 1. Mas a gente não sabe só isso. A gente sabe que TK mais 1, pela recursividade, é 2 que multiplica T de K mais 1. Porque, como eu estava falando, essa fórmula daqui, ela está correta. Não tem nada que indagar nela. Ela está correta. Então, T de K mais 1, no lugar do N é o K mais 1, é igual a 2 que multiplica T de K mais 1 menos 1, ou seja, TK mais 1. Então, por isso que, pela recursividade, T de K mais 1 é 2 que multiplica T de K mais 1. Só que observa agora que essa T de K aqui, esse T de K, já entra na minha hipótese. Por quê?
Na minha hipótese, eu sabia qual era a fórmula fechada de T1 até TK. Ou seja, pela minha fórmula fechada, TK é 2 que multiplica K menos 1, pela hipótese. Então, veja aqui, uma coisa é você saber do que você quer, que é isso daqui, você quer chegar nela. Inicialmente, isso daqui não é verdadeiro. Você não sabe que é verdadeiro. O que você tem em mãos aqui é o quê? É a sua recursividade. E na recursividade, veja como a hipótese aparece. Porque a hipótese vai até o K. E justamente o K aparece aqui, nele você consegue substituir a sua fórmula fechada. Ajeitando as contas aqui, você vai ter justamente que T de K mais 1 é igual a 2 elevado a K mais 1 menos 1. Beleza? Isso foi um exemplo de indução sendo aplicada aqui numa solução em que você é apresentado a sua fórmula fechada, é apresentado a uma expressão recursiva, você só quer verificar que a fórmula fechada bate com aquela fórmula recursiva. Beleza? Alguma pergunta? Beleza, professor. Agora eu entendi a lógica da coisa. Eu fiquei na dúvida no começo, mas agora eu entendi direitinho. Beleza. Revejam indução, porque a gente vai usar muito indução. E aqui eu só apliquei indução nesse exemplo, mas indução se aplica em diversos contextos, tá? Bom, como eu estava dizendo, eu fui legal. Eu fui legal no sentido de já ter apresentado as duas coisas, tá? Então, nota que a fórmula fechada dessa expressão recursiva é justamente essa daqui que a gente provou ali. Só que agora, eu faço a seguinte pergunta. E se eu não tivesse apresentado uma fórmula fechada? E minha pergunta fosse, olha só, você tem essa expressão recursiva e você quer saber, eu quero saber, qual é a fórmula fechada dela. Como é que a gente faria isso? Entenderam a pergunta? É pensando que ninguém te falou qual é essa fórmula. É você que tem que encontrar ela saindo disso daqui. Entenderam a problemática? Sim? Sim, sim. Beleza. E aí a gente tem várias fórmulas, vários jeitos, várias técnicas, tá? A que eu vou apresentar agora, daqui a pouco, é essa daqui, substituições regressivas. A que eu vou apresentar na aula que vem é essa, raízes características. Existe esse jeito que é de dedução e verificação, e existe também esse jeito de funções geradoras, mas eu não vou entrar em detalhes sobre essas duas, tá? Dedução e verificação é mais ou menos o que eu acabei de fazer. Eu meio que deduzi uma fórmula, que foi essa daqui, e eu verifiquei que de fato era essa fórmula usando indução. É isso que eu fiz. Mas como foi feita essa dedução, não entrei em tantos detalhes. Apesar de eu ter justificado isso para o Alisson, né? E ver como o 2 está aparecendo sempre, a potência do 2 como vai ser então, mas eu não justifiquei tão bem, e nem é o objetivo meu entrar nessa técnica aqui, e também não vou falar sobre funções geradoras, porque eu teria que falar do que são funções geradoras para depois explicar como aplicar funções geradoras para resolver relação de recorrência, tá? Eu vou falar dessas duas aqui, agora eu vou falar sobre substituições regressivas, e de novo, como eu estava dizendo, na aula que vem vai ser somente sobre raízes características, beleza? Que é, inclusive, mais geral do que esse método que eu vou ensinar agora. Bom, então vamos a esse método das substituições regressivas, que é quando a recursividade ela segue esse padrão de formação. Não se aplica a somente esse padrão de formação, não. Mas, quando tem esse padrão, você consegue utilizar esse método, tá? Que é o seguinte, é quando você tem para obter a sua recursividade T de n, é uma constante que multiplica a T de n menos 1, mais uma função de n. O que é essa função de n? Pode ser n ao quadrado, 2 elevado a n, pode ser inclusive uma constante, pode ser inclusive 1, pode ser inclusive 1. F de n é igual a 1. Beleza. Que seria a mesma coisa que 1 que multiplica n igual a 0. Tá? Isso daqui é uma função de n. Por exemplo,
Poderia ser n ao quadrado, 2 elevado a n. Mas veja que é algo não recursivo. A recursividade está aqui, ó. E mais, a recursividade ela aparece em n menos 1. Então, é uma constante que multiplica C, perdão, é uma constante C que multiplica T de n menos 1 mais alguma coisa qualquer aí de n, que não seja recursivo, né? Aí a parte recursiva está aqui. Show de bola? Entenderam a cara da expressão? Então, vê que o problema das torres de Hanoi se enquadra exatamente nesse padrãozinho aqui, ó. Porque C é igual a 2, f de n igual a 1. Beleza? E veja também que, por exemplo, o problema das sequências de Fibonacci, eu não consigo aplicar esse método, porque não tem esse padrão. A sequência de Fibonacci lá aparecia C de n menos 1, perdão, T de n menos 1, mas também aparecia T de n menos 2, lembra? Então, você não consegue aplicar esse método. Você não consegue resolver, ou seja, você não consegue obter a fórmula fechada do problema da sequência de Fibonacci, do crescimento de coelhos lá, utilizando esse método que eu estou explicando aqui agora. Agora a gente vai conseguir utilizando esse método que eu vou explicar na aula que vem. Beleza? Ok, gente? Alguma pergunta? Ok. Tá legal. Então, como é que a gente vai encontrar a fórmula fechada? É bem parecido como a gente vem fazendo nos exemplos. É abrir a expressão, aplicar a recursividade inúmeras vezes aí, até chegar num padrão de sua formação para obter a sua base. É seguindo essa lógica que a gente vai obter a solução de uma relação de recorrência seguindo as substituições regressivas. Olha o nome. Você vai fazer substituições na expressão recursiva para chegar até a base e conseguir emboter aí a sua fórmula. A essência é essa. Aplicando séries aritméticas que vão aparecer ou geométricas, você vai conseguir obter a sua expressão. Tá? Vamos aplicar isso no exemplo da sequência de Fibonacci. Perdão, da torre de Hanoi. Tá? T de n é 2 que multiplica T de n menos 1 mais 1 para quando n é maior do que 2 e T de 1 é igual a 1. A gente quer obter qual é a sua fórmula fechada aqui. Então, bom, vai fazendo substituições. T de n é igual a 2 que multiplica T de n menos 1 mais 1. Você sabe quem é T de n menos 1? Recursivamente você sabe, então é isso que você vai pôr aqui. T de n menos 1 é 2 que multiplica T de n menos 2 mais 1. Veja, esse 2 se manteve aqui, esse mais 1 se manteve aqui. E o que é isso? Escrevendo melhor, você vê que é 2 ao quadrado, que multiplica T de n menos 2, mais 2 mais 1. Concordam com isso? Por quê? Esse 2 só multiplica esse pedaço. Agora, esse 2 multiplica tanto esse pedaço quanto esse pedaço. Por isso, então, que ficou dessa forma aqui. Esse 1 se manteve aqui. Continuando. Ou seja, T de n menos 2 é justamente essa expressão que está aqui, ó. 2 que multiplica T de n menos 3 mais 1. Ou seja, ajeitando melhor essas contas, você tem 2 ao cubo, porque aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que multiplica T de n menos 3, mais 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Por quê? Esse 2 só multiplica esse T de n menos 3, mas agora esse 1 é multiplicado tanto por esse 2 quanto por esse 2. Esse 2 só multiplica até aqui. Esse daqui já tem a multiplicação desse 2 aqui lá de fora. Então só ficou 2. E aqui só ficou 1. Enxergaram isso? Beleza? Tá claro? Então vê que aqui a gente consegue enxergar uma regra nessa formação. Se eu quisesse expandir mais uma vez, concorda que seria? Como é que seria? Me falam vocês aí. 2 elevado A quarta, a quarta. mais E 2 elevado ao cubo. que multiplica Tn menos 4, 4. mais 2 ao cubo, Mais 2 ao quadrado, mais 2 mais 1.
mais 2 elevado a 1, né? Mais 1, isso. Beleza, vocês conseguiram enxergar, então, uma regra na formação. E é isso que importa para a gente por enquanto, porque olha só, continuando assim, Dá para colocar aquele 1, 2 elevado a 0 também, né? isso, exatamente o que está aqui, isso aí. Olha só, se a gente quiser expandir isso até um K, vamos aqui, eu não sei quem é N, não sei quem é uma coisa qualquer. Então, se fosse até N menos K, seria 2 elevado a K, que multiplica até N menos K, e aqui, ó, 2 elevado a K menos 1, mais 2 elevado a K menos 2, até 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, porque é esse 1 aqui. Concordam com isso que eu botei? Sim. Qual é o nosso intuito? Não é chegar na base? É. Por que eu quero chegar na base? Porque, olha só, eu quero uma fórmula que não tenha nada recursivo aparecendo. Eu só vou conseguir tirar esse t de n menos k aqui quando isso aqui for a base. Quando eu tiver isso aqui a base, porque é quando eu sei a resposta. Então, eu quero que t de n menos k seja igual a t1. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de k que faz com que n menos k seja igual a 1. Ou seja, para isso, n menos k é igual a 1, então k é igual a n menos 1. Tranquilo? Eu quero nessa fórmula do lado direito ter aparecendo expressão que não seja nada recursivo. Eu não quero que tenha nenhum t aqui do meu lado direito. Só vou conseguir fazer isso quando estiver chegando na base. Então, eu quero saber qual é o valor de k que eu vou conseguir fazer com que isso seja 1. K é igual a n menos 1. E agora é simples. Tudo onde é k, substitui por n menos 1. Então, por isso que aqui ficou t de 2 elevado a k é 2 elevado a n menos 1. Aqui eu consegui chegar na base, né? E não ficou t1. Mais 2 elevado a n menos 1, que é o valor de k menos 1, mais 2 elevado a n menos 1 menos 2, e assim por diante. Agora é só ajeitar melhor essas contas aí, né? Como t de 1 é igual a 1, beleza, só vou substituir lá. Então eu tenho essa soma aqui. Tá claro o que tem aqui? Beleza? O passo a passo que eu fiz até chegar aqui? Sim? Tá sim. Ok. Show. E o que é isso aqui, gente? Isso daqui, primeiro, lembram que é comutativa uma soma? Se eu escrevo 2 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 2, mais 2 elevado a até 2 elevado a 0, é a mesma coisa que eu fizesse ao contrário, ou seja, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, até 2 elevado a n menos 1? Sim? Sim, sim. Só Concordo inverter com a isso, ordem. então? É um somatório de 2 elevado a i, para ir de 0 até n menos 1? Somatório eu falei rapidamente na aula passada. Sim, professor. Sim. Concordo. E, de novo, um parênteses aqui, se vocês não estiverem recordando bem e tal, se foi muito rápido, tem aulas no YouTube lá também que eu explico essa notação e várias aplicações aqui do somatório, tá? Mas é 2 elevado a i para i, que vai ser a sua variação, né? De 0 até n menos 1. Show de bola. Acabou. Isso é a fórmula fechada. Sendo que... Por que é a fórmula fechada, primeiro de tudo? Porque não tem nada recursivo aparecendo. Mas não tá bonito, né? Se eu quiser saber, 64, como é que você resolve? Vai ter que fazer essa soma toda. Isso daqui, para melhorar, é você verificar que isso aqui é uma soma de PG. Vocês lembram que é uma PG? Progressão geométrica, professor? Progressão geométrica, isso. É uma progressão geométrica que, no caso aqui, é uma soma. Então, uma soma de uma PG. O primeiro elemento dessa PG é o 2 elevado a 0. O segundo elemento é uma PG, então você tem necessariamente uma razão ali. O que essa razão faz? Você vai multiplicar a sua razão ao seu elemento atual para obter o elemento seguinte. Veja que aqui 2 elevado a 0 é 1, né? Pegando a razão 2, 1 vezes 2 é o 2. Quem é o elemento seguinte? É o 2 elevado a 2. Veja que eu fiz o quê? Peguei esse elemento, multipliquei a razão, que é 2. 2 elevado a 1 vezes 2, 2 elevado a 2. 2 elevado a 3.
e assim por diante até 2 elevado a n menos 1. Isso é uma PG. É uma sequência que segue essa regra de que você tem um primeiro elemento e o seu segundo elemento vai ser exatamente a multiplicação do seu primeiro vezes a razão. Então, você tem um primeiro elemento que é A1, tem o seu segundo elemento que é A1 vezes a razão, tem o seu terceiro elemento que é o anterior vezes a razão, e se você for ver, o que é o anterior? É o primeiro vezes a razão. Então, o A3 é o quê? É A1 que multiplica Q elevado a 2. A4 é A1 que é multiplicado a Q elevado a 3 e assim por diante. Concordam? Isso aqui é uma PG. Eu não estou interessado na PG em si, eu estou interessado na soma. Então, ao invés de eu querer saber os elementos, eu quero saber qual é a soma desses elementos. E para isso existe essa fórmula. A fórmula de soma de PG é o quê? Vocês lembram dela? É A1 que multiplica a razão elevado à quantidade de termos, vou botar assim, quantidade de termos menos 1 dividido pela razão menos 1. Essa é a fórmula. A1 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. A razão que é 2. É o que eu estou fazendo, o fator para multiplicar cada termo e pegar o seguinte. Número de termos de 0 até n menos 1 tem um n termos. Beleza? De 1 até n menos 1 tem um n menos 1 termos. Com mais esse termo aqui, tem um n termos. Menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, aqui ó, vai ficar exatamente 2 elevado a n menos 1. Está aí a fórmula fechada dessa relação de recorrência. Beleza? Vocês lembram dessa fórmula daqui do somatório, da soma de PG? Lembro sim. Professor, eu não lembro não, porque faz muito tempo que eu não estudo. Eu lembrei do PG pela progressão geométrica lá do ensino médio, e aí eu estou puxando da memória só. Tá, é mais ou menos assim que faz ela. Olha, o que é a soma, né? É A1 mais A2. Isso vai até AN, tá? O número de termos aqui considerando N. Beleza? Isso é a soma que eu quero. Eu fiz isso mais ou menos quando falei de PA. Quando falei da soma de Gauss e tal. Eu justifiquei lá. É mais ou menos parecido. Multiplica a razão para todo mundo aqui. Então fica Q vezes S é igual a A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais AN vezes Q. Beleza? Peguei o Q, somei multipliquei todo mundo aí. Agora, pega essa equação 2, subtrai dessa 1 aqui. Beleza? Então você vai ter, vou voltar para cá. Q, S menos S é igual. O que é A1 menos Q? A1 vezes Q. Concorda que isso aqui é igual a A2? A2 é A1 vezes Q. Né? A2 vezes Q. Concorda que isso aqui é A3? Beleza? Concordam, gente? Concorda? E o que Sim, é sim. a N que multiplica a Q? Concorda que seria A N mais 1? Sim, professor, concordo. Então, A2, ó, você está vendo? Eu estou subtraindo essa equação por essa daqui. Então, isso aqui corta com esse aqui corta com esse, né? Esse penúltimo vai cortar com esse aqui também. Mas quem que vai ficar no final das contas? Vai ficar esse AN mais 1, certo? E vai ficar esse A1. Só que antes de passar para lá, vamos escrever melhor o que é AN mais 1. AN mais 1 é exatamente A1 que multiplica Q elevado a N.
Lembra? Aqui, olha o que eu coloquei aqui no slide anterior. Olha só, A4 é A1 que multiplica aqui elevado a 3. A3 é A1 que multiplica aqui elevado a 2. A2 é A1 que multiplica aqui. Ou seja, então, AN mais 1 é A1 que multiplica aqui elevado a N. Então, na verdade, com essa subtração, você vai ter A1 que multiplica aqui elevado a N menos o A1 que ficou aqui. Acabou. O que? Põe o A1 aqui em evidência, né? Aqui põe o S em evidência. Colocando o S em evidência, fiquei com Q menos 1. Aqui ficou, colocando o A1 em evidência, fiquei com Q elevado a N menos 1. Então, S é exatamente A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, que divide Q menos 1. Está aí a fórmula da soma de PG infinita. Beleza? Então, por isso que aqui eu apliquei essa fórmula da soma de PG. Show de bola? Então, esse foi o método das substituições regressivas aplicadas no problema das torres de Hanoi. Façam em casa, aplicando esse método, a obtenção da fórmula fechada do problema das ovais, aplicando o método das substituições regressivas, tá? Então, fiquem como dever de casa para vocês. Beleza? E aí a gente acabou a aula. Tá legal? Vejam que o jeito é exatamente como a gente fez aqui, só que, né, você vai mudar, a fórmula é diferente e tudo mais, as contas vão ser diferentes aí também. Beleza? Na aula que vem a gente passa o olho no que vocês fizeram e a gente continua a aula falando de raízes e características. Beleza? Façam, tá? Eu vou anotar quem fez. Beleza. Põe o nome de vocês aí também, já são 4 horas. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, tranquilo, professor. Não, sem perguntas? O caso da fórmula das ovais é AN mais 2N menos 1, não é isso? 2 que multiplica em menos 1, isso aí. Tá bom. Tá. Valeu, Então pessoal. tá. Posso encerrar? Pode sim. Pode ser, Então tá, professor. gente. Boa semana. Até sexta-feira. Valeu, professor. Boa semana aí. Boa tarde. Valeu, tchau. Tchau. Valeu.